Vou mostrar para vocês agora a planilha Controle Fundeb 2022. Aqui na tela inicial temos alguns menus, menu tela inicial, receita VAT, outras receitas Fundeb, despesa VAT e despesa 70% e 30%, incluindo o VAT. Voltamos agora para a tela inicial. Aqui é o campo onde você coloca o nome do município para ele aparecer em todas as demais planilhas. Se você ver aqui o município de Modelândia, ele está em todas as planilhas no canto superior direito. Se você mudar aqui para o nome da prefeitura, botar aqui Pedro do Rosário, ele automaticamente vai mudar em todas as planilhas do controle Fundeb. E também eu coloquei aqui para acessar o demonstrativo da arrecadação federal, para você consultar o seu recurso do Fundeb se quiser fazer esse controle diariamente. Você coloca aqui o nome do município e vai ter a receita do Fundeb como outras receitas. Voltemos agora aqui à planilha e vamos agora ver o funcionamento dela. A minha sugestão é que seja feita primeiro a receita VAT e logo em seguida a despesa VAT. Por quê? Porque quando você for fazer aqui a despesa geral, incluindo 70% e 30%, vai estar incluso já aqui o VAT, que ele vai puxar aqui nos campos da despesa VAT. Ele vai puxar para cá o que você já fez anteriormente nessa planilha. Então, vamos fazer como exemplo aqui no mês de janeiro, uma receita de 1 milhão do VAT. E vamos agora para a despesa VAT. O que temos que fazer? Primeiramente, nós temos que na educação infantil 50%, ele diz que você tem que gastar 50% do 1 milhão, que é o valor a ser aplicado, ele mostra aqui que é 500 mil. Deixa eu apagar isso aqui. Se você, digamos que teve uma despesa de 260 mil com pessoal, perceba que esse valor ele é automaticamente jogado lá para os 70%. Vamos concluir então o gasto de 50% do ensino infantil. Você aplicou com despesa de custeio, outra despesa de custeio, um valor de 180 mil, então o saldo aqui a aplicar é de 60 mil reais. Então sobrou então investimento para aplicar 60 mil. Só que aqui então zerou aqui a parte dos 50%, você já aplicou os 500 mil reais aqui. Mas você também tem que gastar 15% do VAT em investimento. Como você já gastou 60 mil aqui com infantil, resta então aplicar 90 mil para fechar os 15% de investimento. Então, aplicando aqui os 90 mil, vai zerar aqui o gasto com investimento. Então, na parte de cima da tabela já cumprimos, porque aqui está tudo verdinho. Se tiver vermelho é porque é um alerta. Passemos agora então para a despesa dos 70% mínimo e 30% máximo ainda do VAT. Então, 70% de 1 milhão, ele disse que nós temos que aplicar 700 mil reais. Só que o sistema ele já puxou para cá os 260 mil reais aplicado no ensino infantil. Então, sobrou um saldo aqui, uma diferença aplicada de 440 mil a ser aplicado nos 70%. Eu jogando esses 440 mil para cá, ele vai fechar aqui o nosso 70% do VAT. Resta então fecharmos os 30% máximo do VAT. Então, o sistema diz que temos que aplicar 300 mil reais. Como já foi aplicado 150 mil investimentos, que ele trouxe lá de cima, que é o 90 mil mais os 60 mil, deu o total de 150 mil, o sistema indica que falta gastar 150 mil reais para fechar os 30%. Se eu colocar aqui 150 mil, ele vai zerar e vai fechar. E se eu gastar 160 mil aqui, ele vai me dar um alerta dizendo que eu ultrapassei os gastos em 10 mil reais. Mas isso pode ser consertado no mês seguinte. Mas vamos fechar por enquanto aqui nos 150 mil reais. Perceba que aqui zerou a despesa do VAT, já consertamos tudo. 50% do infantil, 15% de investimento, 70% máximo aplicamos e o 30%, desculpe, 70% mínimo aplicamos e os 30% máximo foi aplicado aqui
do VAT. Pois agora então vamos para outras receitas do Fundeb ainda no mês de janeiro. O que vamos fazer foi só o VAT. Vamos fazer agora outra receita do Fundeb. Aqui inclui também o complemento da União e as demais receitas. Pessoal, essa receita pode ser colocada diariamente. Você tem aqui o mês de janeiro, fevereiro até dezembro e os dias do mês de 1 a 31. Você pode colocar diariamente ou então somar tudo e jogar só um valor. Que aí tem um somatório aqui nessa coluna, nesse campo. Bem aqui ele faz o somatório de todos os dias. Então, vamos colocar aqui mais 800 mil reais de receita ainda em janeiro para outra receita do Fundeb. E colocou a receita, vamos direto para a despesa de 70% e 30%. Perceba que ele já trouxe para cá, para a planilha, os gastos com o VAT, certo? Gasto com o VAT, então já está tudo aqui. E agora, o que tem que ser aplicado? 1.800.000, que é 1 milhão do VAT e 800 mil de outras receitas. 1.800.000, como já gastamos 700 mil de 1.260.000, o sistema diz que dos 70% temos que gastar ainda 560 mil. Se eu colocar aqui o 560 mil, ele vai zerar aqui e fechar os 70%. E na parte dos 30%, ele diz que falta gastar 240 mil para fechar os 30%. 240 mil. E aí ele fechou os 30%. Então o mês de janeiro está fechado. Mas se eu, por exemplo, não gastar o valor todo do Fundeb, se eu aplicar só 200 mil, vai sobrar 40 mil. E se dos 500 mil que eu tinha que aplicar em janeiro, dos 70%, eu gastar só 450 mil, ele vai me dar um alerta vermelho dizendo que eu tenho que aplicar mais 110 mil. Pessoal, mas não se preocupe, encerrou o mês de janeiro. Com esses 110 mil, automaticamente esse saldo passa para o mês seguinte. Está aqui, passando para cá os 110 mil e os 40 mil passou também para o mês de fevereiro. Com isso, eu posso fechar os 70% no mês de fevereiro. Mesmo que no mês de janeiro eu não tenha atingido, mas eu posso fechar ele no mês de fevereiro. Vamos olhar como eu consigo isso. Vamos colocar aqui no mês de fevereiro 200 mil de VAT e outras receitas do Fundeb. Vamos botar mais 600 mil. Pronto. Vamos fechar primeiramente o VAT dos 200 mil do VAT. Vamos fechar os 200 mil. Eu tenho que aplicar 100 mil. Vou aplicar aqui 50 mil de despesas de pessoal. Ele me disse que eu tenho que aplicar mais 50 mil. Despesa de custeio, vamos aplicar 25 mil. Ele diz que falta 25 mil para completar os 50% do VAT. Eu coloco os 25 mil aqui e ele vai me fechar os 50% do VAT. E vamos passar agora para os 15%. 15% ele está dizendo que eu tenho que aplicar 30 mil. Como eu já gastei 25 mil de investimento aqui no ensino infantil, o sistema me diz que eu tenho que aplicar mais 5 mil. Eu aplico os 5 mil aqui e ele vai fechar a minha planilha dos 15%. Vamos passar agora lá para baixo. O valor mínimo 70% e o máximo de 30%. O mínimo de 70% que eu tenho que gastar no mês de fevereiro é 140 mil. Só que eu já gastei 50 mil com folha pessoal do infantil, que ele trouxe para cá, para baixo, para os 70%. Então o sistema me diz que falta eu gastar mais 90 mil. Então eu vou lá no fundamental e gasto mais 90 mil reais para fechar os 70%. Certo? E então aqui nos 30% máximo, como eu já gastei 30 mil, que veio lá de cima de investimento, que é 5 mil aqui dos 15% e 25 mil aplicado no investimento da educação infantil, falta eu aplicar então mais 30 mil. Eu teria que aplicar 60, como eu já gastei 30, falta eu aplicar mais 30 mil. O sistema está dizendo que eu tenho que gastar 30 mil. Quando eu coloco os 30 mil, ele zera. E finalmente, vamos fechar aqui a despesa
dos 70% e 30%, lembrando que aqui inclui o VAT. Lembra que no mês de janeiro ficou um saldo dos 30% de 40 mil e dos 70% ficou um saldo de 110 mil. Automaticamente ele trouxe esse saldo para o mês de fevereiro, dos 30% de 40 mil e dos 70% ele trouxe os 110 mil. Como a receita somada de VAT e outras receitas do Fundeb somaram 800 mil, ele me disse que eu tenho que gastar no mínimo 560 mil, 70%, e 240 mil com os 30%. Pessoal, então, começando pelos 60%, eu tenho que gastar 560 mais os 110 mil que veio de fevereiro, menos o que eu gastei no VAT. O sistema está me dizendo que, olha, você tem que gastar 530 mil, desculpe, para fechar os 70%. Eu aplicando os 530 mil nesse mês de fevereiro, eu atingo 70% e zero a planilha. Bem como eu tenho que aplicar mais 220 mil para atingir no máximo os 30% do mês de fevereiro. Quando eu jogo 220 mil aqui, ele fecha a minha planilha e eu concluo atingindo 70% mínimo e no máximo os 30%. Se eu aplicar 230 mil, ele vai me dar um alerta dizendo que eu ultrapassei 10 mil reais. Lembrando que esse controle pode ser feito no mês em diante de março. Você pode gastar 10 mil a menos que vai fechar do mesmo jeito. Como eu não quero fazer agora no mês de março, vamos fechar aqui o mês de fevereiro, 220 mil mesmo, para fechar os 30% e encerrar a nossa apresentação. Espero que tenham todo entendido e qualquer dúvida estarei à disposição de todos. Obrigado.